Graça e paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Anunciando o Verbo Vivo. E desde já eu peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Pois bem, muitas vezes nós vamos ter que vir aqui no YouTube com a dura missão de desfazer heresias ou até mesmo algum entendimento errado de algum ponto das Escrituras, como é o caso do estudo de hoje. Pode até parecer contradição, mas eu fui conhecer mais da palavra de Deus fora do sistema religioso do que lá dentro, sentado num banco. E isto é totalmente estranho, porque não era para ser assim, porque a gente vai lá para receber o alimento espiritual e sai de lá com fome e desnutrido. Eu já ouvi algumas pregações onde o pastor ou a pastora, por ter usado um único verso fora do contexto, foi suficiente para mudar todo o sentido que a palavra queria dizer. É muito comum nos cultos usarem Isaías 55:8, que diz: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor." Em resposta às suas petições, em resposta às suas orações, aí eles dizem que tudo tem que ser no tempo de Deus, atribuindo esse verso para te dizer que as coisas que Deus tem para fazer para você é no tempo dele, é no tempo que ele vai fazer as coisas para você. Mas será mesmo que este verso realmente ele diz isso? Se a gente for analisar todo o contexto, será que realmente Deus está querendo te dizer que é para você não ficar ansioso em relação às coisas, que Ele vai te abençoar, vai te dar a vitória, mas tudo tem que ser no tempo dele? Quem nunca já ouviu o pastor ou uma pastora falando em cima do púlpito, falando para toda a igreja, dizendo assim: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor." Aí fala em línguas, rodopia, aí todo mundo diz amém, glória a Deus. Mas esse texto, irmãos, ele está completamente fora do seu contexto. O que realmente o Senhor estava querendo dizer ali é muito mais profundo. E nós vamos ver que usando apenas 2 versos acima, ou seja, a partir do verso 6, já dá para entender 80% do contexto, 80% do que o Senhor estava querendo nos mostrar. Quem nunca viu esse tipo de pregação? É muito comum em igrejas pentecostais, onde o pastor, querendo mostrar que Deus vai te responder, mas somente no tempo dele, ele cita e eles montam pregações com este verso completamente fora do contexto. Porque se nós pararmos para analisar todo o contexto, isso eu vou voltar apenas 2 versos, a partir do verso 6. Prestem atenção. "Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto." Aqui para quem que ele vai falar? Verso 7. Para quem que ele vai falar isso? "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, que é mau também, né? Os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar." Então, o 6 e o 7 é para você buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Aí o que acontece? "Deixe o perverso os seus caminhos e o iníquo os seus pensamentos." Caminhos e pensamentos. Porque, agora o verso 8, "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Então, ele está falando que os caminhos do perverso e do iníquo e os pensamentos do perverso e do iníquo não são os mesmos caminhos do Senhor e nem os mesmos pensamentos do Senhor. Então, na primeira camada de revelação, o Senhor está nos mostrando arrependimento.
conversão, para você converter ao Senhor. Numa camada mais rasa de revelação. Ele está falando, enquanto ele está perto, arrependa-se, que ele é rico em perdoar, ele é misericordioso. Vamos continuar lendo até o verso 11. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, falando para o ímpio e para o perverso. Ele está direcionando aos transgressores da lei. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Uma parábola. Ele está falando da chuva que desce sobre a terra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, para a terra dar fruto, precisa de chuva. E a chuva a gente conhece como revelação sendo o Espírito Santo. A palavra dele é a semente. Então, a terra seria o quê? Para a terra dar seus frutos, germinar e florir e nascer os renovos, é preciso chuva, mas também precisa da semente. A terra é o coração dos homens, onde a semente vai cair e vai dar fruto. E se cair numa boa terra, ela vai dar frutos a 100, a 60, a 30 por 1. Entendeu? Como as parábolas do Senhor estão todas conectadas? E se você for mais além ainda no contexto, você vai ver que isso não começou aqui a partir do capítulo 55. A partir do capítulo 49 e em diante, o que vai aparecer? Vai aparecer que o Senhor também ele tem um servo. É chamado o servo do Senhor, é chamado também de Israel. Mas este servo Israel, ele é também o braço do Senhor. E em certo momento, o Senhor vai desnudar o seu braço à vista dos povos. E ele fala, quão formosos são os pés daquele que anuncia boas coisas. Aí está a palavra boas novas, boas coisas, é a palavra para o grego, evangelho. Aí o Senhor ele vai estar cruzando o servo do Senhor com o braço do Senhor e vai estar manifestando ele a partir do capítulo 52 e 53, vai aparecer o Messias. Lembra no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Vai falar do Messias. Então todo esse contexto, ele faz parte do capítulo 55, que está destinado, que o Senhor está mostrando para que o perverso, os transgressores, eles retornem para Deus. Eles se arrependam dos seus pecados. Irmãos, e estes transgressores são os de longe e os de perto. Porque no capítulo 54, já começa falando da repudiada, da que tinha marido e foi repudiada, a casa de Israel. Então, numa análise mais profunda, numa revelação, numa camada mais profunda, está aí as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Israel. O Senhor está tratando com os dois, com os de perto, que são os judeus que ficaram perto e também precisariam estar em Cristo, e os que estavam longe, que também precisariam voltar para Israel e estar em Cristo também, conforme as profecias, porque Deus é o Deus de Israel e o Senhor tem um só aprisco. Ele tem, as ovelhas estão espalhadas, então haverá um só pastor e um só rebanho, casa de Israel e casa de Judá, formando um só homem, um só povo. Então, para que todo o povo esteja reunido, todo o povo de Israel, os descendentes de Israel, tem que trazer os de longe. Os de longe são a casa de Israel, porque a casa de Israel, a descendência de Jacó, iria ser como a areia que estava na praia do mar, e iria se espalhar pelo mundo. Lembra que o Senhor iria espalhar Jacó e semear eles aos 4 ventos da terra, aos 4 ventos do céu? Então, eles teriam também que voltar para a sua terra novamente, mas como não tem
como não é por sangue nem carne, nem por descendência direta de sangue de Abraão, Isaac e Jacó, porque para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é pelo Espírito, é através do novo nascimento, através da palavra, da semente que iria ser Cristo, a semente que é a palavra que sai da boca do Senhor, essa mesma palavra iria se formar um homem. O Senhor iria mostrar o seu braço, ele iria aparecer na forma de filho do homem para consumar e completar toda a palavra que estava na lei, entendeu? Que estava na Torá. O Senhor Jesus ele veio cumprir o que está na Torá, não abolir, mas e sim cumprir tudo o que haveria que estava profetizado, tanto no livro da lei, né, nos primeiros livros, e depois no livro dos profetas, nos Salmos. O Senhor Jesus veio cumprir aquilo. Lendo também a partir do verso 1, fica claro que está falando também do Messias e está falando do seu evangelho. Preste atenção. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. São coisas literais, mas ele está falando de coisas espirituais aqui. Então, você está gastando dinheiro em coisa que não mata a fome, vem e pega de graça vinho e leite, pega essas coisas de graça. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? E isto você pode conectar quando Jesus pediu água para aquela samaritana. O que ela disse? Você é judeu e você fala comigo, que sou samaritana? Aí o Senhor Jesus começa a conversar com ela, e ele fala que eu tenho uma água que eu posso te dar, ao qual você nunca mais vai ter sede, não vai precisar vir aqui e ficar tirando água. O que o Senhor Jesus estava falando? Dele mesmo, para acreditar nele, e ele sendo a palavra. Para acreditar nele. A palavra, o evangelho. Ele já estava pregando o evangelho para ela. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Se você não sabe o contexto, volta lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Você vai ver as promessas que Deus fez para Davi e o seu descendente. Que o seu descendente, ao qual não era Salomão, Salomão era uma parábola, né? Era uma espécie de parábola para o Messias. Que o Senhor prometeu o trono para o Messias, para o descendente de Davi, ao qual nunca iria afastar dele o cetro. Ele ia reinar, Jesus iria reinar para sempre sobre o trono de Davi, no milênio. Isso irá acontecer ainda no milênio. Então, resumidamente, tá bom? Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor, que é o Evangelho. Eles estão voltando para o Senhor. Por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O Senhor Jesus foi glorificado. Agora o verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então a conclusão é que o Senhor está interessado no arrependimento dos pecadores, tá bom? O estudo de hoje é este. E caso vocês não forem inscritos, considere te inscrever no nosso canal, compartilhem os vídeos nas redes sociais e até o próximo estudo. Shalom!